Reforma da Previdência é um tema que atinge diretamente as expectativas dos economistas. Será que o pior momento deste ano de 2019 já ficou para trás? E com a expectativa de que o texto passe no Congresso, a economia brasileira vai ganhar um fôlego extra? Vamos saber agora com o Felipe Serigati, economista e pesquisador do GV Agro. Felipe, que está ao vivo conosco nesta segunda-feira aqui no estúdio. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Karen, tudo bom? Felipe, a gente abre essa semana com a pesquisa Focus, aquele levantamento do Banco Central, projetando pela 19ª semana consecutiva uma previsão pior, um corte no PIB de 2019. Com o avanço da reforma da Previdência, as expectativas vão melhorar? Tende a melhorar, porém, acho que o mais importante é olhar para 2020. 2019, primeiro semestre não foi lá tão bom assim, para não dizer que não foi lá grande coisa, então agora é plantar para 2020. Porém, nesse conjunto de notícias que vocês colocaram logo agora, eu acho que tem boas notícias, não? Por exemplo, se a própria Câmara está falando, olha, hora de pautar a reforma da Previdência, vamos colocar isso daqui em votação? Se o pessoal está falando isso, é porque já deve ter a maioria, o que é uma ótima notícia. Uma etapa não é que está garantida, mas a grande sinalização é que vai passar, ao menos a primeira etapa. Se o pessoal tivesse a sensação que não ia passar, sequer teriam pautado. Pois é, aí é que está. Quando a gente fala de economia, a gente fala de expectativa. E expectativa também tem a ver com confiança. Passando a reforma da Previdência, há esse suspiro, esse alento de que pode ser menos pior do que se imaginava e a gente ainda tem um crescimento ao redor de 1%, 1,1%, o que também acaba ajudando no consumo do agro, por exemplo? Com certeza, mas ainda assim, o grande ponto é, tem um bode na sala chamado Reforma da Previdência, é um bode importante, exige um esforço grande para tirar esse bode da sala, temos ótimas notícias, o pessoal está fazendo um esforço para tirar esse bode, e uma vez retirado esse bode, toda uma agenda que essa realmente faz a economia crescer, está prontinha para ser debatida. Por exemplo, voltando ao caso que vocês mesmos colocaram, vamos discutir esse negócio do Fundo Rural? Peraí, antes não tinha que recolher, depois o tribunal falou que tem que recolher, depois fez um refis, agora o refis não vale mais. Gente, essa confusão ela é ruim. Ok, então o pessoal está constatando a Previdência? Vamos tirar o bode da sala. Boa notícia, o bode está saindo da sala. Esse é um bom ponto para a gente mencionar. Agora, você que nos assiste todos os dias aqui no Mercado e Companhia, muito ouviu falar, pelo menos nas últimas semanas, de um risco de recessão econômica para o Brasil. Vamos conversar com um economista que está lá acompanhando as métricas da economia. O risco de recessão econômica foi afastado? Olha, não podemos dizer que é impossível que quando o IBGE divulgar os números do segundo trimestre, ele não apareça negativo. Mas ainda assim, já foi. É o que a gente chama de recessão técnica. Ah, vai mudar muita coisa? Gente, não vai. Por quê? Porque aconteceu, já aconteceu, ficou lá no segundo trimestre. Terceiro trimestre, provavelmente, mantendo esse cenário que vocês, inclusive, descreveram agora no primeiro bloco, as notícias são boas. Ah, vai crescer então 2%? Não vai crescer 2% esse ano. A grande meta agora é começar a plantar para um 2020 melhor. Porém, mesmo que apareça um número negativo, que não é o cenário base, não é porque a base de comparação, que é o segundo trimestre de 2018, foi muito ruim, dada a greve dos caminhoneiros, então a gente tem uma base estreita. Então o cenário base não é de uma contração no segundo tri desse ano. Mas e se for? Ah, então quer dizer que a casa caiu, o mundo acabou? De forma alguma. Isso já vai ter virado passado. O ponto é, vamos construir 2020. Pois é, me parece que a sua leitura, ela tem alguns traços já de otimismo, principalmente puxado pela agenda de reforma. Em segundo lugar, puxado por uma expectativa de que a recessão econômica de forma técnica não se confirme, você já citou isso. O terceiro ponto, que para o nosso telespectador é extremamente relevante, é como isso me afeta do ponto de vista de negócios para o agro, prioritariamente câmbio. Passa a reforma, derrete a taxa de câmbio ou o cenário internacional ainda é adverso e nem tudo está arrumado? Então, por partes, derrete taxa de câmbio? Provavelmente não. Por quê? Porque a expectativa do mercado qual que é? Que a reforma vai passar e que finalmente vai conseguir, nós, sociedade brasileira, vamos conseguir discutir a agenda mais importante. Liberdade econômica, reforma tributária, infraestrutura, concessões. Maravilha. Só que para discutir isso, o bode tem que sair da sala.
Ah, então quer dizer que o cenário base é do câmbio operando mais ou menos no patamar em que ele está? Até seria, como a própria pesquisa Focus sugere. Porém, gente, taxa de câmbio não tem muito como prever. Ela é realmente complicada. Por exemplo, se a gente perguntar para o nosso telespectador, e aí, o que o Trump vai publicar essa noite? Ninguém sabe. Vai que eles mandam uma mensagenzinha falando assim, o Irã não é legal. Ixi, aí pode dar toda uma confusão. De qualquer forma, esse ponto é sensacional. Então tá todo mundo ali torcendo, olha, né, então a reforma da Previdência vai passar, a agenda econômica passa, a economia cresce. Só que se a economia cresce, e é bom que ela cresça, tem que crescer, percepção de risco cai com relação à economia brasileira, e aí entra mais capital. O dólar fica mais barato, o câmbio fica mais baixo. O que pode não ser tão interessante para o nosso setor. Mas é melhor ter esse problema do que o outro problema, que é economia travada, sem crescer, com um câmbio um pouco mais alto. Pois é, aí para a gente encerrar, o agronegócio em 2019. Muitos voltam a dizer que o agro é uma ilha, que ele não é atingido pela conjuntura da economia brasileira. Você várias vezes já nos disse, o agro não é uma ilha e ele é sim impactado pelo cenário de consumo, mercado de trabalho e obviamente pelo cenário cambial. O agronegócio vai ter um resultado de crescimento em 2019, puxado por quais fatores? Puxa vida, vamos falar de agronegócio, não só atividades agropecuárias, não só atividade dentro da porteira. O resultado da atividade dentro da porteira vai depender de uma série de fatores, inclusive fatores que estão fora de controle de qualquer um. São Pedro, mandou uma geada, tem muito o que fazer. Então, agora, vamos olhar para a agroindústria. Como é que está a agroindústria brasileira? Está voando? Não, não está voando, não. Então está mal? Também não está tão mal. Então, o acumulado do ano que a gente tem até maio, a agroindústria brasileira cresceu 1,4%. Isso é bom ou isso é ruim? Se a gente for olhar o agregado de toda a indústria brasileira, ela encolheu 0,7%. Opa, ok. Dada essa conjuntura, até que não é tão ruim. Para encerrar, na visão do Felipe Serigati, o otimismo vai estar de volta para a economia brasileira ou é cedo para dizer? Cedo para dizer, mas o mais importante é, quando esse otimismo voltar, que ele seja de forma mais moderada, porque uma fração grande da sociedade, no início do ano, estava super otimista. Ok, talvez agora a gente tenha feito um realinhamento das nossas expectativas. Ou seja, um crescimento gradual e sustentável, não aos saltos, né? Com certeza. Obrigada, Felipe Eu que Serigati. agradeço. Volte sempre. E vamos já até o Rio Grande do Sul, onde está o analista de mercado da Carlos Cogo, Inteligência de Mercado, o próprio Carlos Cogo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Karen, boa tarde a todos. A gente acabou de ver as análises da Desirê sobre o clima nos Estados Unidos. Tem menos chuva, temperatura elevada. Tudo isso deve ser reportado no próximo relatório do USDA de alguma maneira? Relatório que deve ser divulgado agora na sexta? Eu creio que este próximo relatório ainda não vai refletir alguma perda extraordinária na soja, até em decorrência do que acabamos de ouvir. No curto prazo, esse clima mais seco propiciou uma leve recuperação das lavouras, e isso vai intuir a USDA provavelmente a manter, pelo menos temporariamente, os números para a soja. Não sei para o milho, não tenho certeza, para a soja provavelmente isso deve ser mantido, tá? Agora diga pra gente, o mais importante desse relatório, na sua avaliação, para impacto na formação de preço ao produtor brasileiro, é a expectativa de corte na área de milho? Sem dúvida. Eu só não sei se eles vão realmente refazer isso agora, haja visto que eles têm uma previsão de fazer uma nova tomada de informações em nível de campo nas primeiras semanas de agosto. Isso pode não ser reportado no relatório de julho. O que pode ser reportado no relatório de julho é já uma previsão de uma maior queda de produção de milho e também até uma maior queda de produção de soja que não foi vista no relatório anterior, né? Então, isso pode acontecer já um início de adequação. Como o USDA é conservador, ele vai optar talvez por fazer isso de maneira bastante homeopática e talvez trazer dados muito mais consistentes no relatório de agosto e não no de julho. Diga pra gente, o produtor de milho vai ter uma oportunidade de curto prazo de ver o preço voltar a subir? Vai sim, não tem nenhuma dúvida. Nós estamos com um ritmo de exportação violentamente aquecido, né? 86% de aumento de exportações no primeiro semestre. Do milho brasileiro em dólar hoje está muito barato em relação ao milho posto no Golfo dos Estados Unidos. Também está barato em relação ao milho argentino. Um colheita da segunda safra pleno, cotações futuras em alta, subiram 3,1% semana passada, enquanto a soja devolveu praticamente a mesma coisa, 3%.
Então, o cenário realmente de curto e médio prazo é favorável à comercialização de milho. Bom, puxado por essa redução estimada na área, conforme você já mencionou, e também puxado pelas exportações aquecidas do Brasil, o que deve criar um cenário positivo para o produtor de milho. Na contramão, o produtor de soja vai sofrer com preços menores? Não dá para afirmar isso. O que nós temos é um cenário de curto prazo que combina essa questão que foi colocada pela SOMAR, a questão climática de curto prazo, temperaturas e chuvas, mas é óbvio que ainda está pesando muito essa guerra comercial, que todo mundo chama de trégua, e a trégua nada mais é do que parar de impor novas barreiras. Isso está pesando muito sobre Chicago, né? É uma estimativa de baixos volumes de exportação, estoques ainda elevados, e ainda não foi dimensionada uma quebra na safra. Então, no curto prazo, o que está pensando são fundamentos negativos que, no decorrer dos próximos meses, eles vão lentamente se desfazer. Não significa que o produtor de soja não vai ter rentabilidade? Não, ao contrário. Com os preços atuais, são colocados numa planilha, as rentabilidades já estão similares às vistas dos últimos 2 anos. Então, daqui para frente, podemos ter apenas melhorias de rentabilidade. Muito obrigada, Carlos Cogo, pela companhia nesta segunda-feira, começando a semana conosco aqui no Canal Rural. Volte sempre. Obrigado, boa tarde a todos. A você também, uma boa tarde. Vamos conversar com o analista Gil Barabá, associado à consultoria Safras Mercado, que explica para a gente por que o preço do café está caindo quase 4% na Bolsa de Nova York nesta segunda-feira. Gil, boa tarde. Boa tarde, Keren. Boa tarde a todos. Pois é, esse é o efeito do clima. Realmente houve registro de geadas em áreas de café, mas o dano para a lavoura, a leitura em relação ao dano da lavoura é que foi pequeno esse dano para a lavoura, então o mercado está corrigindo os ganhos. Na verdade, o que aconteceu na semana passada? Houve uma proteção em relação ao frio desse final de semana no Brasil e o risco de geada e de prejuízo para as lavouras. O que a gente está vendo na segunda-feira é um desmanche dessa proteção por conta da leitura inicial de que os prejuízos foram pequenos. Agora, esse foi um gatilho importante para a alta dos preços do mercado físico brasileiro. A gente chegou a ver ali no sul de Minas até R$ 435 na máxima da última semana, no sul do estado mineiro. Isso quer dizer que de agora em diante o preço pode cair mais? Olha, a ideia agora, nesse meio de dia, já é preço mais barato, mais baixo do que esse, né? O setor já está falando em 420, 425, em cima do que está caindo Nova York e do dólar em 3,80, esse dólar fraco. Então, isso aí tudo repercute. Se Nova York continuar caindo, isso naturalmente reflete, vai desmontando todo aquele movimento de alta e isso naturalmente reflete também no mercado físico interno. De onde vão vir novos gatilhos positivos? A Desirê acabou de mostrar que as temperaturas voltam até a subir e o risco de geado será menor. Sim. Basicamente, nesse período, é o inverno que manda, que dá essa dinâmica climática. Superado o inverno e terminada a colheita, o que a gente começa a olhar? A próxima safra é a florada. Daí a gente já está falando em agosto, setembro. Daí não é frio, daí é a chuva que manda. Bom, vamos continuar acompanhando. Nesse momento, a comercialização da safra de café está mais atrasada, mais antecipada ou dentro da média histórica para o período, Gil? Olha, ele acelerou um pouco nesses últimos meses, então, quer dizer, se você pegar a safra nova, ela está dentro da média, por conta do quê? Esses preços mais altos, lógico, que estimularam o produtor e a comercialização que vinha atrasada veio para um ritmo normal. Muito obrigada, Gil Barabá, pela análise nessa segunda-feira. Volte sempre, uma boa tarde. Boa tarde a todos. A você também. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.